Quando sair de um escritório de advocacia para começar a sua própria advocacia? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala, meu amigo advogado, minha amiga advogada, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Fábrica de Honorários, o canal que te ensina a ganhar mais dinheiro na advocacia, e até por isso você já deveria considerar deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações, porque toda semana a gente tem dica prática e dica boa por aqui, tá bom? Pessoal, hoje o tema que eu vou falar é uma grande dúvida de, sei lá, 9 de cada 10 advogados quando entram no mercado de trabalho. É um movimento que eu fiz, saí de um escritório para começar o meu escritório, só que eu já antecipo que eu fiz tudo errado. Não vou contar toda a minha história aqui, vai ter um vídeo no canal sobre isso em breve, mas o fato é que ao longo dos últimos 10 anos e principalmente acompanhando diversos alunos fazendo esse movimento, eu percebi que muitos advogados cometem erros na hora de decidir o momento oportuno de abrir o próprio escritório. Mas antes de eu falar exatamente os requisitos para você dar esse passo a mais, para você começar a construir a sua história, deixa eu fazer algumas observações. Primeira observação é em relação a trabalhar em algum escritório de advocacia. Eu sinceramente recomendo que todo mundo que vá começar na advocacia comece trabalhando em algum escritório. Eu sei que muita gente não quer fazer esse movimento porque os salários são baixos, e realmente são, né? Um salário médio de um advogado júnior, quando ele começa em um escritório, é de R$ 2.500 no modelo de associado, né? Nas grandes capitais como São Paulo, por exemplo, isso daí pode chegar a 3.500, talvez 4.000. E a gente olhando pelo potencial da advocacia, isso é realmente pouco dinheiro. Mas o fato é que o ganho que você tem de experiência na advocacia, trabalhando em um escritório e, o melhor de tudo, sem ter o risco do negócio, ele é muito maior do que o ganho financeiro. É óbvio, né? Tem situações que você não pode se dar esse luxo de ganhar pouco. Se você já é pai de família, mãe de família, tem filho, pagar plano de saúde, aluguel, é realmente complicado você sobreviver com um salário de advogado júnior. Mas se não é esse o caso, se você acabou de se formar, se você tem pouca idade, tenho 22 anos, 23 anos, 25 anos que seja, né? Está começando a sua carreira como advogado, sinceramente, vale muito a pena ficar aí uns 2 aninhos num bom escritório, não precisa ser esses escritórios renomados, mas alguém que realmente advogue, né, de verdade, porque você vai acompanhar na pele, vai sentir na pele, né, o que é a advocacia, o que é despachar com o juiz, fazer audiência, petição, vai pegando uma experiência empírica que a faculdade não te dá, as doutrinas não vão te dar esse conhecimento, e acredite em mim, vai fazer muita diferença quando você iniciar a sua advocacia. Então, por mais que eh, o salário não seja interessante, e efetivamente não é, e muita gente fica desiludido porque quer advogar, aí olha para os colegas, maioria ali da turma quer fazer um concurso público, o colega passa para técnico, para analista, já está ganhando 10, 12, 15 mil, o advogado se sente frustrado, né? Mas é necessário alinhar as expectativas de como funciona a carreira na advocacia e como que funciona a carreira no serviço público. No serviço público você vai resolver a sua vida mais rapidamente, mas você barra ali no teto. Não vou entrar nas polêmicas, né, Zé, a respeito do teto no judiciário, mas os cargos normais, técnico, analista, cargos do executivo, o salário, quando você pensa em uma família, você com 40 anos, 2 filhos, 3 filhos, morando numa capital, o salário não é interessante, pessoal. Não é interessante. O custo de vida está muito alto, e quando a gente faz um paralelo na advocacia, você trabalhando bem, sendo um bom advogado, fazendo as coisas certas, o marketing e tudo, o potencial financeiro da advocacia em relação ao serviço público começa aqui, num patamar, deixa eu ver no meu retorno se eu estou fazendo certo. O serviço público começa aqui, a advocacia aqui, muito abaixo. Com o tempo, o serviço público vai subindo um pouquinho e a advocacia não tem teto. Não tem teto, novamente. Não estou entrando na polêmica do Judiciário, Ministério Público, os super salários da Justiça e do Ministério Público. Estou falando o normal. A gente tem um teto constitucional de 40 e poucos mil, acho que é 45, 46, não sei, que no líquido dá 30 e poucos, tá? E, sinceramente, você alcança esse patamar na advocacia. É claro que no começo a gente fica com aquela sensação, pô, será que chega nesse valor? Eu tive essa dúvida. Eu lembro que em 2016, quando eu comecei efetivamente minha advocacia autônoma,
Tem um restaurante muito famoso aqui em Goiânia, chama 1008. Ele é gigante, tem uma carne de sol maravilhosa, enfim. Em algum dia da minha advocacia, eu saí lá na sexta-feira, saí do escritório e fui comer ali com um amigo, né? E tinha 2 defensores públicos aqui do estado de Goiás, paga muito bem, na mesa ao lado. Eu não sei se eles eram um casal, era um homem e uma mulher, né? Isso me marcou demais. E eles comendo e não sei o quê, parece que tinha acabado de aprovar um reajuste para ficar equiparado ali à magistratura, o Ministério Público, e eles falando o seguinte: nossa, que absurdo, a gente pagando R$ 5.000 de imposto de renda. Eu olhava assim e falei, gente, tudo que eu queria era ganhar esses 5.000 por mês, né? Os caras reclamando de pagar 5.000 de imposto de renda. Isso me marcou demais. Mas é porque naquele momento inicial, eu não vislumbrava a possibilidade nem de ganhar R$ 5.000, o que eles pagavam de imposto de renda, né? Então, assim, é normal no começo você se sentir frustrado. E aí você está trabalhando no escritório, olha lá para o advogado, dono do escritório, ele está trocando de carro, está viajando e tudo, você pensa, pô, poderia me valorizar mais. Também não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas o fato é que não olhe para a advocacia contratada, você como advogado júnior contratado, seja seletista ou no modelo de associado, só pelo salário. Porque, novamente, o ganho que você tem de experiência ali vale muito mais a pena que o salário. Dito isso, já falei demais, qual que é o momento oportuno para você abrir o seu escritório de advocacia? Bom, primeira coisa que você tem que considerar é o quê? O capital financeiro. Não tem como você sobreviver sem renda. Então, a advocacia ela é muito diferente de um comércio, por exemplo. Até você criar nome, as suas estratégias do digital começarem a dar certo e principalmente as causas que você fechou começar a entrar o dinheiro efetivamente, vai um tempo. Então, se você não se prepara de forma adequada, a chance de você dar um tiro no pé é muito grande. E aconteceu isso comigo quando eu comecei a advogar. Eu cheguei a cogitar, conversei com um amigo meu que trabalhava no escritório onde eu estava, eu cheguei a cogitar pedir o meu emprego de volta lá no escritório. Graças a Deus entrou numa causa grande, tudo, uma causa de direito minerário, né? Deu R$ 70.000 de honorários, a gente dividiu em 3 pessoas, né? Mas aquilo lá me deu um fôlego financeiro para eu suportar a advocacia no início. Mas o fato é que você precisa desse planejamento. E muitas vezes esse planejamento vai incluir o seu custo de vida pessoal e o custo da advocacia. A advocacia tem custo. Você tem que comprar terno, você tem que lavar terno. Hoje, para lavar um terno, você vai gastar, sei lá, R$ 60, R$ 80. Você tem que comprar um sapato. O sapato é o quê? R$ 300, R$ 400, jogando baixo, né? Se você não tem carro, tem que considerar o Uber, tem que considerar a internet, tem inteligência artificial. Então, a advocacia, sem você fazer nada, ela tem custo. E aí, se você vai para uma estratégia, por exemplo, vou produzir vídeos no YouTube, beleza. Você tem que ter um bom equipamento, tá, não precisa ser uma câmera profissional, mas pelo menos um iPhone razoável você precisa ter. Ah, Sérgio, não gosto de Apple, tá, mas um Samsung bom vai ser uns R$ 3.000, eu imagino, né? Que vai ter uma câmera boa. Aí você tem que comprar um microfone, mais R$ 500, iluminação. Então, tudo tem custo. O editor de vídeo vai te cobrar R$ 80, R$ 100 para editar um vídeo. Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, porque senão depois você sai do escritório, pensa o seguinte: se eu fechar aqui 2, 3 ações de R$ 3.000, eu estou falando de 10.000 por mês. E de fato, né, não é difícil chegar nesses números. O problema é o quê? Como que as pessoas vão chegar até você? E esse é o segundo ponto que você tem que analisar. Além do planejamento financeiro, que tem que estar muito ajustadinho na ponta do lápis, a sua reserva financeira, ou se você tem uma outra renda, dou aula na faculdade e a faculdade me paga 3.000 por mês. Aí é muito mais tranquilo, tá? Mas se não é esse o caso, se você depende efetivamente da advocacia, você precisa ter essa reserva financeira. Então, se você não tem essa reserva financeira, isso é um tiro no pé, mas o segundo ponto é o quê? Como os clientes vão chegar até você? Isso é inegociável. O seu escritório, a sua advocacia só vai sobreviver se você tiver entrada recorrente de clientes. E aqui a gente tem 2 cenários. Cenário um, você trabalha com honorários iniciais. Se a sua área paga honorários iniciais, isso facilita um pouco. Qual que é a grande questão? Começar em áreas que pagam honorários iniciais é mais difícil do que áreas de êxito. Então, por um lado, pensando só no financeiro, seria muito mais fácil,
Só que, por outro lado, para você conquistar esses clientes é mais difícil. Por quê? O cliente que vai pagar de forma antecipada, ele quer uma segurança, ele quer conhecer a reputação do advogado e muitas vezes você está no começo e não vai ter esses créditos para convencer essa pessoa, tá? Eu sou um grande defensor que a gente tem que começar advogando em áreas de êxito, que é muito mais fácil ter clientes. Então, se você advoga numa área de êxito, tem que considerar esse prazo aí de 1 a 2 anos para o dinheiro começar a entrar. Mas o ponto é que, como que você vai fazer a sua a sua estrutura de captação digital? Ah, não, Sérgio, eu não quero fazer estrutura de captação digital porque eu recebo muita indicação. Olha, não sei a sua realidade, mas não é o recomendável você depender de indicações. Por quê? Indicações são incertas. As indicações, você não tem nenhum controle de quando elas vão chegar. É óbvio, se você é uma pessoa articulada no AB, tem parente político, parente no judiciário, isso tende a abrir mais portas para você. Mas se esse não é o cenário, se você é um advogado, vamos colocar entre aspas, comum, que acabou de sair de um escritório de advocacia, é necessário você ter um modelo através do digital para conquistar os seus clientes. E isso pode ser de duas formas: a produção de conteúdo e o tráfego pago. E aí, se você escolhe o tráfego pago, onde o retorno é mais rápido, em tese, já fiz um vídeo sobre tráfego pago aqui no canal, recomendo que você assista para entender por que eu falei em tese, tá? Mas se você vai para o lado do tráfego pago, o que deve ser considerado? Um investimento na campanha. Então vamos supor, você advoga na área trabalhista. A sua campanha, uma campanha de Google Ads bem feita, redondinha, ela vai te demandar aí uns 2.500 a 3.000 reais por mês de investimento. E isso só na plataforma do Google. Se você não entende, não sabe como fazer tráfego pago, você ainda depende de um gestor de tráfego, de uma agência. Vai te cobrar aí, sei lá, 1.500 reais por mês, né? Então, assim, inclusive, né, deixa eu fazer um parênteses aqui, se você quer que a minha agência faça a sua campanha de tráfego pago, tem um link aqui do meu comercial para você entrar em contato conosco e o nosso comercial te apresenta os nossos planos. Se você contrata uma agência e ainda tem um crédito do tráfego, a gente está falando de um investimento aí de 4 mil e pouco por mês. Ao longo de um ano, a gente está falando de mais de 50 mil reais de investimento, fora as outras despesas. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Por isso que, muitas vezes, o caminho mais fácil é você ter uma segunda fonte de renda. As universidades, né, as faculdades, elas estão abrindo essas portas, justamente porque, como o pagamento é muito baixo, né, eles pagam 20, 30 reais a hora aula para um professor, mas você juntando tudo ali, dá uns 2 mil e pouco, 3 mil e pouco. Muita gente considera essa possibilidade para ter essa renda para subsidiar a advocacia. Eu estou com um mentorado, inclusive, que está fazendo esse movimento. Ele entrou muito cedo numa faculdade, numa boa faculdade, remuneração dele muito boa, e falou: Sérgio, chegou a minha hora de aproveitar a advocacia. Ele é criminalista, né? Tem muito potencial, tem muita bagagem, mestre, livro publicado, etc. E agora ele quer fazer esse movimento. Então ele se solidificou no mercado, fez a sua renda, o seu patrimônio, dando aula em faculdades, lógico, no outro período, já tem muito tempo que ele dá aula, mas ele percebeu que a advocacia tem mais potencial. Então você tem que analisar esses dois pontos: planejamento financeiro e a estrutura de captação de clientes através do digital. Inclusive, além da minha agência, se você quiser que eu faça toda a sua estruturação de captação de clientes através do tráfego pago e através principalmente do tráfego orgânico, na minha mentoria, que é a mentoria 30K, eu desenho tudo para você. Eu te entrego todos os temas que você tem que produzir, os vídeos, te ensino a ficar ranqueado na primeira posição do Google, te dou os prompts para você escrever os seus roteiros, tá? E aí, se você tiver interesse na mentoria, eu vou deixar o link do meu WhatsApp, né? Abaixo aqui do comercial vai ter o meu WhatsApp pessoal, que você pode pedir o material dessa mentoria, eu disponibilizo para você, tá? Não é aula, é mentoria, eu vou te direcionar. Tem 2 encontros individuais comigo e mais 6 encontros em grupo e o material completo que eu te entrego, que eu chamo de plano de voo, que é justamente isso, visando isso. Você vai pegar esse plano de voo, vai executar, e a forma como eu coloco fica muito fácil de executar, porque você não tem que pensar em conteúdo, você não tem que pensar em roteiro, não tem que pensar em nada, tá tudo pronto. Você tem que sentar e gravar, produzir seus conteúdos com a ajuda da IA, inclusive. Clica aqui e me chama no WhatsApp que eu te explico isso. Então, assim, o momento oportuno para você abrir o seu escritório depende desses dois fatores. Se você tiver condição financeira
e se você tiver um meio de captar esses clientes através do digital. E a condição financeira, eu estou considerando que você não vai abrir uma estrutura física inicialmente, nem recomendo. Se você tiver menos de 15, 20 mil de faturamento por mês, nem pense em estrutura física, porque estrutura física tem muito gasto. Você pode alugar uma estação em um cowork, vai pagar 600, 700 reais por mês e aí fica sustentável. Mas estrutura física sua, bonita, eu sei que nós advogados temos muito isso, nessa questão de ter o próprio escritório, mas espera não dar um passo maior que as pernas, porque isso pode ser mais um tiro no pé, tá? Então é isso, pessoal. Considere essa questão financeira, planilhe os seus custos pessoais, seus custos relacionados à estratégia, né, de prospecção online e também tenha a convicção qual que vai ser a sua forma de captação. Se você planejar muito bem o seu financeiro e acertar a forma de captação, aí o céu é o limite. Você pode perfeitamente em 3, 4, 5 anos estar ganhando mesmo que um juiz ou até mais, tá ok? E se você quiser minha ajuda ou a ajuda da minha agência, os dois links estão aqui abaixo da fábrica de honorários, meu comercial. A gente faz as suas campanhas de tráfego. Ou se você quer conhecer a minha mentoria, mentoria 30K, eu vou deixar o meu WhatsApp pessoal aqui para você falar comigo e eu te mando o material, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.